Bom dia, Merlovers! Nessa série de vídeos eu vou contar um pouquinho das histórias da Merlot. Contando um pouquinho da história da adoção da Merlot. Ela foi adotada em 2020, em plena pandemia, justamente porque em junho daquele ano a gente perdeu outra cachorra que nós tínhamos, a Ruby. A Ruby era uma cachorra que viveu com a gente 12 anos e ela era cardíaca e ela não resistiu àquele inverno de 2020. Essa perda da Ruby, ela foi muito traumática pra mim, porque a Ruby era minha companheira. Então, eu dormia com ela, era minha cachorrona, foi a nossa primeira vira-lata. A gente nunca tinha tido um vira-lata dentro de casa. A Ruby foi a primeira experiência. E foi uma experiência maravilhosa. Tanto é que hoje a gente não consegue mais fazer essa diferença que as pessoas fazem. Ah, existe cachorro pra dentro de casa e cachorro pra fora de casa. Não existe essa diferença pra mim e pros meus pais. A gente entendeu que não importa o porte do cachorro, o importante é como tu cria ele. E a Ruby ela só foi adotada porque na época eu era voluntária de ONG e apareceram duas filhotes. Uma acabou ficando comigo como lar temporário e a minha outra colega, né, também voluntária, acabou pegando a irmãzinha. Então cada uma ficou como lar temporário dessas cachorrinhas, que obviamente ficou como lar definitivo. E a história que eu vou contar da Merlot tem relação com isso, porque a Ruby, quando ela chegou lá em casa, na primeira noite, ela tinha mais ou menos uns 5, 6 meses, ela pediu pro meu pai para poder sair e fazer xixi lá fora. E foi quando meu pai disse, ela fica. E assim foi, durante toda a vida dela, durante os 12 anos que ela esteve conosco, ela sempre pediu pra ela fora. E a gente nunca precisou ensinar ela. Era uma coisa natural para ela. E ao contrário da Merlot, a Ruby era cheia de traumas. A gente não sabe, a gente só encontrou elas, né? Mas o que elas passaram, ela e a irmãzinha delas, até serem encontradas, a gente nunca vai saber. O que elas estavam cheias de carrapato. A Ruby levou as marcas, porque fica, né? Dependendo do tamanho do carrapato, fica marca na pele. E ela fica com essas marcas a vida inteira dela. 12 anos com as marcas dos carrapatos, assim, de tantos que ela teve. Ela tinha muito medo de barulho, qualquer barulho assim, escondia embaixo da cama. Tanto é que teve uma época que resolveram fazer um prédio na rua de cima de casa e eu tirei 15 dias de férias pra gente levar ela numa praça, porque ela entrava em pânico, não tinha jeito, assim. Nos outros dias ela ficava com meu pai no trabalho dele, tinha esses barulhos das explosões, devido aos traumas dela. E tudo. Barulho liquidificador, aspirador, tudo que fosse barulho era traumático pra ela. Então, ela tinha muito medo, e por ter muito medo, ela também tinha medo das pessoas, né, de estranho. Então ela era uma cachorra mais braba, né? Se aparecesse algum estranho no portão, alguma coisa assim, ela ia reagir. Quando vinha visita, a gente tinha que fechar ela também. Então ela tinha vários traumas, a Ruby. E eu acredito que esses traumas que ela carregou a vida inteira dela ajudaram a desencadear essa questão cardíaca, né? Esses problemas cardíacos que ela foi desenvolvendo ao longo dos anos. A gente descobriu quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos. A gente tratou e tudo, mas chegou uma época que o corpinho dela não resistiu mais. Eu demorei bastante para superar, assim. Eu fiquei uma época muito depressiva. A minha mãe sempre insistindo pra gente pegar outro, né? Pra ver se encontrando outro cachorro eu melhorava. E eu evitava, assim, eu não queria. Até que um belo dia, lá em novembro, ela me mostrou a foto de uns cachorrinhos. Aí, de tanto ela insistiu, tá, vamos lá conhecer. Aí eu conheci esse espetáculo da natureza, que não era essa cor, ela era preta. Mas aí ela desbotou um pouquinho. E a Merlot, quando foi adotada, ela era muito filhotinha, ela tinha 30 dias. Então a gente começou a desmamar ela, a dar papinha, a gente comprava sachê pra dar pra ela, mas fazia muitos anos que a gente não tinha um filhote em casa, né? Afinal, a Merlot não, a Ruby morou com a gente 12 anos. Então, desde 12 anos atrás que a gente teve um filhote. E, como eu contei pra vocês, a Ruby já sabia fazer tudo, a gente não precisou ensinar nada pra ela. A Merlot não, a Merlot era uma bebê de 30 dias. Então ela tinha que ensinar as coisas pra ela. E num desses belos dias, onde tu tá ensinando o filhote, né, onde tá desmamando, no sachê, começando a introduzir uma raçãozinha, a gente saiu de casa, deixamos ela com a outra cachorra que minha mãe tem até hoje, que é a Bel. Um dia eu conto a história da Bel aqui também. E voltamos
a cozinha estava marrom. Se é que me entendem. Pra vocês terem noção, a Bel, que é a cachorra da minha mãe, ela ficou na sala. Ela não botou a pata na cozinha. Porque não tinha como entrar na cozinha. A cozinha estava lotada, de número 2. Disso aqui. Isso aqui, ele era desse tamanho assim, ela era, ó. E eu não sei até hoje como tinha tanto número 2 numa cachorra só. Ah, o que é o número 2? Cocô, gente. Cocô mole pela cozinha inteira. Tinha. Deus, eu nunca tinha visto tanto cocô na minha vida. Um ser desse tamanho aqui. Agora ela é maior, mas ela era assim, ó. Como, gente? Como? Me diz como. Aí, beleza. Botei as luvas, me ajoelhei no chão, comecei a limpar, não sabia nem por onde começar a limpar aquilo lá. Enquanto eu limpava, daí eu lembrava da Rubi. E aí eu limpava e chorava. Limpava e chorava, limpava e chorava e dizia: tu não é a Rubi, chorava. Tu não é a Rubi, chorava e limpava. E ela me olhando assim, até que ela veio, se aproximou de mim devagarzinho, veio, cheirou, né? Que a Merlot, ela adora cheirar o rosto, assim, né, das pessoas. Quando ela vai conhecer as pessoas também, ela gosta de cheirar a cara. Me faz passar cada vergonha. Aí, porque a pessoa acha que ela vai morder a cara, mas não, ela só quer cheirar. Não sei por que ela quer cheirar o olho, quer cheirar aqui. Como se ela me pedisse desculpa. Então ela vinha, me cheirava, rebolandinho, sabe como eles fazem quando eles querem pedir desculpa, né? E aí ela veio e tal, me dava a pata assim, e eu chorando, e ela com a pata aqui assim. Aí ela botou as duas patinhas aqui e me cheirou assim, né? Que ela adora dar abraço, a Merlot também. E aí. E aí eu entendi que não, ela não era a Rubi, mas ela tava tentando aprender. E naquele dia eu senti que a nossa relação mudou. Porque eu entendi que realmente ela não era a Rubi. E eu ia ter que aprender a conviver com uma outra cachorra, diferente da Rubi, mas que podia mudar a minha vida, como ela muda. Todos os dias a Merlot muda a minha vida. E depois daquele dia realmente nunca mais aconteceu, ela nunca mais fez. É, claro, a gente mudou a alimentação, introduziu de vez a ração, o que ajudou bastante. Mas tem essa questão do entender o cachorro, né? Hoje a gente sabe que a Merlot ela tem o intestino super irritável. Qualquer coisa diferente que ela come, especialmente gordura, existem alimentos que a gente não pode dar pra ela, por mais que dê pra dar pra cachorro, pra ela não dá, faz mal. Então, só que isso, conhecer o teu cachorro é no dia a dia, é errando, acertando. Né? Às vezes a gente se culpa por alguma coisa que eles acabam comendo, que não era pra ter dado. Às vezes tu nem sabe que ia fazer mal e acabou fazendo. Então, ter um animal, ter um cão, é dia a dia. Então, tu vai errar, tu vai acertar, dá tudo certo. E é isso aí, gurizada. Esse primeiro vídeo de histórias da Merlot é a história de quando ela encheu a casa da minha mãe de cocô mole e eu tive que limpar, chorar e descobrir que ela é o amor da minha vida.